Uma das grandes dificuldades que a gente encontra hoje dentro das organizações é trabalhar os aspectos psicológicos relacionados ao trabalho. Durante muito tempo, essa foi uma questão que foi basicamente deixada de lado, como se não fosse algo relevante para o mundo corporativo. Porém, hoje a gente já tem uma noção muito melhor de como que os estados emocionais e psicológicos dos colaboradores vão afetar o seu desempenho no trabalho. Peter Drucker, um dos pais do que a gente conhece por administração moderna, tinha uma frase bem interessante. Ele dizia que a cultura devora a estratégia no café da manhã. E isso é um ponto muito importante, porque não adianta uma estratégia empresarial muito refinada em uma estrutura muito sofisticada se a cultura da empresa não for compatível com ela. E é exatamente essa evolução de cultura que precisa ser orquestrada junto com os funcionários para que você consiga desenvolver uma empresa. Quando nós falamos sobre a alteração dos sistemas de trabalho, em geral a gente está falando sobre tecnologia, que talvez seja um dos aspectos fundamentais que a gente trabalha hoje dentro das empresas. Porém, muito tem se discutido sobre como que a transformação digital vai afetar o trabalhador e como que isso afeta o desempenho das empresas. Um estudo publicado pela Harvard Business Review revelou que aproximadamente 70% das tentativas de implementação de novas estruturas de tecnologia digital dentro de empresas norte-americanas acaba falhando. Se a gente fosse colocar em valor financeiro, aproximadamente 900 milhões de dólares são gastos todo ano em iniciativas de adaptação tecnológica que não vão funcionar. Então essa é uma questão que vai impactar muitas empresas e vai afetar os resultados. Então é aquela velha história, a empresa compra uma tecnologia, treina os funcionários, passou 6 meses e ela não está vendo o resultado. Será que o problema é a tecnologia que não se adequa ao sistema? Ou será que faltou olhar para o aspecto humano que está por trás dessa implementação? Daí a gente entra num ponto muito importante dentro da psicologia comportamental, que é a resistência às mudanças. No geral, mudanças não são muito bem vistas, a gente não costuma aceitar a alteração de cenários ou imposição de novas estruturas de uma maneira tão simples assim. É uma questão funcional do cérebro, não é necessariamente uma decisão consciente que nós tomamos de resistir a uma determinada mudança. No geral, quando a gente vai analisar a implementação de alguma mudança no sistema, ela acontece sempre com o mesmo roteiro. A decisão é tomada, normalmente pela diretoria, acontece o anúncio de que essa mudança vai acontecer e depois disso é feita a imposição desse novo sistema e da nova rotina aos funcionários. Porém, existem métodos que são um pouquinho mais eficientes, onde a gente vai fazer primeiro a preparação do terreno, digamos assim, vamos montar uma estrutura que favoreça essa nova implementação. A gente vai ter estratégias que elas vão ser ligadas ao engajamento dos funcionários dentro da nova tecnologia ou dos próprios sistemas. A participação ativa dos funcionários vai fazer com que eles tenham uma maior aceitação do processo que está sendo implementado e a partir disso a gente vai fazer as adaptações do nosso sistema e aí sim nós conseguimos fazer uma implementação de sucesso. Esse é o princípio fundamental da gestão psicológica de mudanças, onde a gente vai transformar essa resistência anterior em engajamento e a partir disso fazer com que as novas propostas de alteração sejam implementadas. Nós conseguimos estruturar uma metodologia a partir de 5 pilares básicos para a implementação efetiva de algum projeto. O primeiro fator que a gente tem que trazer no primeiro pilar é a conexão psicológica, fazer com que as pessoas entendam o porquê aquilo está acontecendo e trazer essa indagação para a realidade das pessoas. O segundo pilar seria a comunicação transparente, onde eu abro um ambiente favorável ao diálogo, não ao monólogo. Agora não é mais a gestão impondo algo aos funcionários, e sim um diálogo entre a gestão e os funcionários. O terceiro pilar é a participação ativa, em que a ideia fundamental é que os colaboradores participem da criação da solução. Isso faz com que pessoas que antes seriam resistentes à mudança participem e engajem como se a mudança fosse originária delas. O quarto pilar seria a preparação emocional, onde nós temos mentorias e suporte contínuo para que as pessoas aprendam o que elas precisam fazer. E o quinto pilar, mas não menos importante, é a parte de engajamento dos funcionários. O engajamento positivo ele vai ser baseado no reconhecimento do bom trabalho feito pelos funcionários. Então a ideia geral por trás disso é a gente sair daquela mentalidade antiga de que isso não vai funcionar, que a gente sempre fez desse jeito ou que a gente vai ser trocado por uma nova mentalidade, que é focado mais em perguntas do que em respostas. Como é que a gente vai fazer para que isso funcione? O que a gente pode fazer para melhorar o que já existe? Será que esse novo processo traz alguma nova oportunidade para mim? Com a implementação desses 5 pilares, a gente consegue mudar completamente o cenário. Onde antes a gente tinha um cenário que era resistente às mudanças, hoje a gente tem um cenário que é culturalmente voltado para a inovação. O tempo de adaptação dessas novas tecnologias vai ser muito reduzido e a taxa de sucesso ela vai se inverter. Então, quando a gente sai de 30% de chance de sucesso, a gente vai agora para 70%, 80% de chance de efetividade. Então, no fim das contas, as transformações digitais que nós temos dentro das empresas não falam só sobre tecnologia, elas vão falar também e principalmente sobre pessoas e processos. Então, no fim das contas, é importante lembrar que o trabalho é uma jornada coletiva, ninguém trabalha sozinho, e quando a gente trabalha junto, caminhando na mesma direção, o processo vai ficar muito mais fácil.